Fluminense tem 2 jogadores convocados para a seleção do seu país. Nenhum deles é para a seleção brasileira. Óbvio, isso são boas notícias no geral, né? Seja para os jogadores, que obviamente sempre é legal para a gente ter jogadores motivados, ter a nossa marca indo para as seleções. Ninguém discute acerca disso. Mas também é algo positivo em relação à valorização, né? Um desses jogadores que acabou de ser convocado para a seleção do Uruguai é Facundo Bernal. O jogador está na lista do Marcelo Bielsa e surpreende, de certa maneira, na chegada à seleção uruguaia depois da vinda para o Fluminense. Eu digo que surpreende não por qualidade ou por algum motivo exatamente ali, mas surpreende porque é a sua primeira convocação efetiva, né, onde ele vai jogar um jogo de eliminatória para jogo oficial. Enfim, não é uma convocação que alguns poderiam dizer a brinca, né? Facundo Bernal surpreende porque é um volante muito jovem e até agora no Fluminense, se não foi exatamente um grande jogador, um grande destaque, também não dá pra gente dizer que ele estreou com o pé esquerdo. É um cara que tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro, como disse o Mano Menezes. O Uruguai, pro lado bom, tá? Ele joga no... São duas partidas, né, de eliminatória na próxima data FIFA. Ele joga na sexta-feira agora, tá? Inclusive a convocação do Uruguai é no freestyle, né? Sai ali em cima da hora. Na sexta-feira agora, às 10h30 da noite, ele joga lá em Lima contra o Peru, ou seja, uma viagem mais longa. E o jogo de volta, no segundo jogo, é na próxima terça, dia 15, às 8h30, no Centenário, em Montevidéu, contra o Equador. Por que essa parte é boa? Porque pro John Arias isso vai ser um problema. John Arias foi convocado para a seleção colombiana para jogar contra a equipe da Bolívia e do Chile, só que qual que é o problema, tá? O John Arias, esse aí já é convocado recorrentemente, enfim, a gente já sabe que a arte já fica até pronta, né? É titular da seleção colombiana, um dos destaques, inclusive, por lá também, pelo técnico Néstor Lorenzo. E na convocação, para jogar pela Colômbia, o John Arias vai jogar, como eu falei, contra a Bolívia em La Paz. Na próxima, o jogo é na sexta ou na quinta? É na próxima quinta-feira, ou seja, o famoso depois de amanhã, 5 horas da tarde, lá na Bolívia, em La Paz. E depois ele joga na Colômbia contra o Chile. O jogo é no Metropolitano de Barranquilla, que é lá na outra ponta. Você pega o mapa da América do Sul, o Rio de Janeiro tá aqui. O extremo da América do Sul, inverso do Rio de Janeiro, é Barranquilla. É bem, bem, bem longe. O jogo é na terça-feira, às 5h30 da tarde. E por que isso é um complicador? Porque os dois jogadores, tanto o John Arias quanto o Bernal, jogam na terça-feira. Como eu falei, na terça-feira, dia 15, e tem um Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira, dia 17. E qual que é a maior dificuldade aí? O Fluminense está treinando ao longo dessa semana, volta a treinar nessa semana agora. Tem a sua programação normal de treinos, mas obviamente tá de folga hoje, inclusive, volta a treinar amanhã. Mas obviamente esses jogadores já perdem mesmo, já costumam perder quando vão para a seleção. Só que o fato deles terem que jogar na terça, viajar e chegar para jogar na quinta, vai fazer com que eles não cheguem num desempenho, né, físico 100%. No caso do Uruguai, né, do Facundo Bernal, por que eu falei que é um pouco mais positivo? Porque é em Montevidéu o jogo, apesar de ser na terça-noite, ele vai pegar um voo para o Rio de Janeiro de 3 horinhas, chega aqui no Rio, um pouquinho mais de 3 horas, né, para Montevidéu. Mas é por volta disso. Chega aqui no Rio de Janeiro e tá de boa para poder chegar ao longo da quarta-feira mesmo. Se bobear, ainda treina na quarta e vai pro jogo na quinta quase que tranquilamente, além do fato dele provavelmente não ser titular do Marcelo Bielsa. No caso do Uruguai também, né, ainda tem jogadores que vão enfrentar a gente, como é o caso do De La Cruz, do Arrascaeta,
e do Varela, né? São 3 jogadores, apesar do Wesley ter chance de ser titular, mas são 3 jogadores da equipe do Uruguai que também voltam para o Rio de Janeiro para poder jogar esse Fla-Flu. Agora, no caso do John Arias, qual que é a maior complicação? Barranquilla fica muito longe, né? E você não vai fretar um voo só pro John Arias. Não faz sentido ser um preço muito absurdo para fretar um voo até Barranquilla. Então ele tem que vir de Barranquilla até Bogotá, provavelmente, de Bogotá pro Rio de Janeiro, e só a viagem de Bogotá pro Rio de Janeiro são 6 horas, mais ou menos, 5 horas e meia, 6 horas. Então ele vai voltar ali ao longo de toda a quarta-feira, não treina na quarta, e ele joga como titular na terça. O John Arias é titular. Então, fisicamente, o John Arias pode não estar 100% pro Fla-Flu. Para que você tem que torcer aí, tá? Você tricolor. O John Arias está com um cartão amarelo nas eliminatórias que ele tomou agora contra o Paraguai na rodada 6. Se ele tomar um cartão amarelo lá no jogo contra a Bolívia em La Paz, ele estará suspenso do jogo contra o Chile em casa, poderá voltar mais cedo pro Rio de Janeiro. Então você, na Conmebol suspendem com 2 cartões amarelos, tá? Não são com 3 não. Então, você tricolor sabe que você precisa assistir Bolívia e Colômbia torcendo para o John Arias parar um contra-ataque e tomar um cartão amarelo. É essa a tua função. Já é pra gente ter o John Arias no jogo contra o Flamengo. Bem, vamos lá, a gente continua falando sobre rebaixamento. Nesse jogo contra o Flamengo, ele é muito importante pra gente não cair. Os números, né, eu deixei para poder gravar na segunda-feira, eu gravei o resumão da rodada, tá até com uma boa audiência, muito obrigado aí a galera, fiz uma live no sábado, pretendo fazer outras lives assim de vez em quando, também produzindo um conteúdo, então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber a notificação, entendeu? E deixa um like aqui também, que isso ajuda bastante. Mas no resumão da rodada, eu não gravei a questão das possibilidades, das probabilidades, dos números ainda não estavam atualizados. E eu trago aqui agora os números de 3 sites que me chamam a atenção e que têm dados que eu julgo serem interessantes. Vou no primeiro deles aqui, que é o que eu sempre cito aqui, já utilizamos desde 2019, hoje em dia está bem popular, todo mundo está utilizando, que é um ótimo site, que é o do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles colocam, tá, aquela probabilidade por pontuação, que eu sempre falo que é mais interessante, só 5% de chance de cair com 44 pontos. 16% de chance de cair com 43. Ou seja, se você chegar a 43 pontos, é muito difícil que você seja rebaixado. Se você chegar a 44, você praticamente escapou. E 45, você tem que ser o maior azarado da história para poder cair. Eu ainda tô trabalhando com 44, tá? Porque eu acho que é totalmente possível e tranquilo do Fluminense chegar a 44 pontos. Mas os 43 começam a se apresentar aí também de uma maneira interessante. Seria pro Fluminense hoje conseguir mais 4 vitórias e um empate nesses 10 jogos que faltam. Ou 4 vitórias e 2 empates para chegar a 44. O cálculo de 45 ele é desnecessário, na minha opinião, tá? Acho que 45, quer dizer, não é desnecessário, eu quero que o Fluminense chegue a 55, né? Mas a lógica diz que 45 pontos escapa, assim como 44 também escapa. Qual que é o fato? A gente precisa chegar a 44, na minha opinião, até a 37ª rodada. Porque a 38ª é Palmeiras no Allianz Parque, a gente desconta. Agora, falando de probabilidade, tá? De chances de cair por times, que eu não gosto muito, mas vamos lá. O Atlético Goianiense está praticamente rebaixado, tem 1% de chance de escapar. O Cuiabá, 77%, né, por cento de chance de cair, né? O Corinthians aparece com 62%, mas é algo muito volátil. Por exemplo, o que o Corinthians fez nesse final de semana? O Corinthians perdeu um clássico, pô. O Corinthians perdeu, nesse final de semana, perdeu um clássico pro São Paulo. Aí, nesse final de semana, no caso anterior, nesse final de semana atual, Corinthians tomou um empate no último minuto contra o Internacional. Resultado péssimo. Só que o futebol apresentado, o Corinthians foi melhor do que o Internacional durante o jogo. Óbvio, quem tá lá embaixo, você não precisa só jogar bem, você tem que jogar bem e fazer ponto. Mas eu olho isso daqui e falo, beleza, o Corinthians tem 62% de chance de escapar. Dito isso, tem consideráveis chances de escapar. Tá? Acho que o Corinthians tem consideráveis. O que não me coloca com medo do Fluminense ser a primeira opção.
Só que a gente viu lá no resumão da rodada que a tabela do Criciúma, que tem 11% hoje, porque tem bons pontos, o Criciúma tem 35 pontos, a tabela do Criciúma ela é muito forte. O desempenho e a tabela do Bragantino também são muito complicados. E o Atlético Paranaense está numa espiral de futebol horrível. Então, assim, o que o Fluminense e o Corinthians precisam fazer? O Fluminense precisa conseguir os pontos que são obrigatórios. O Fluminense tem Cuiabá em casa, o Fluminense tem Criciúma em casa, o Fluminense tem jogos em casa, tem Grêmio em casa, que tá no contexto ali da parte de baixo também. O Fluminense enfrenta o Vitória, que é um dos times favoritos ali pra cair fora de casa. O Fluminense tem contextos, tem jogos onde ele é favorito pra conseguir pontos. O que ele precisa fazer? Bater no favoritismo dele e defender. O Criciúma, se acontecerem resultados óbvios do Fluminense, o Fluminense escapa. Se acontecerem os resultados óbvios do Criciúma, o Criciúma provavelmente vai despencar no campeonato. Ele tem jogos difíceis. E aí esse é o ponto que o Corinthians mais se complica. Apesar de estar jogando um pouco melhor, o Corinthians não tem os resultados atuais, como o Fluminense tem. Eu vou mostrar já já a tabela dos resultados atuais. E o Corinthians tem adversários difíceis. A tabela do Corinthians é difícil. Então nessa eles podem acabar se complicando. O que eu chamo de resultados atuais? As últimas 10 rodadas. Você abre a classificação das últimas 10 rodadas, não tem mais aquele negócio de jogos, né? A menos, o Corinthians tem 10 pontos nas últimas 10 rodadas. O Corinthians, as últimas 10 rodadas, apesar de ter melhorado o desempenho, não melhorou em pontos, tá? Então, assim, o medo que eu tenho do desempenho do Corinthians, ele não se reflete nos pontos que o Corinthians tem conseguido. E vou dar o exemplo aqui, ó. Até o que eu falei de Atlético Paranaense e Bragantino, né? Dois times que são os dois últimos aqui. O Criciúma é 14º. Onde que tá o erro, né, entre aspas, ali de quem tá brigando ali embaixo? O Fluminense. O Fluminense é 6º nas últimas 10 rodadas. E olha que aqui a gente tem 3 derrotas, né, dessas 4, que são derrotas onde a gente teve um bom desempenho também. Lembra que eu falei do Corinthians? O Corinthians tem um bom desempenho, mas não tá conseguindo resultado? O Fluminense teve jogos onde ele teve um bom desempenho. Pô, o jogo contra o Botafogo é bom do Fluminense. No geral, ali é um bom jogo do Fluminense. Então, o Fluminense até teve o desempenho. Toma pouquíssimos gols. A defesa do Fluminense é a melhor defesa do campeonato nas últimas 10 rodadas. São 6 empatados aqui com o Palmeiras. Óbvio, faz pouquíssimos gols também, né? A gente tem o 4º pior ataque. Mas toma pouquíssimos gols. Então, o Fluminense é o que tá, entre aspas, errado, que tá em ascensão ali de baixo. Então, me dá um pouquinho dessa tranquilidade. O Chance de Gol, né, que é um outro site, ele coloca aqui as probabilidades do Fluminense ser rebaixado em 37%. Também coloca o Corinthians aqui com 61%, o Corinthians na FMG tem 62%. Mas considera que o Atlético Paranaense tem só 6% de rebaixamento. Aqui, acho que porque eles não estão valorizando tanto os últimos jogos. O Criciúma tem 19. Aqui, eu olho para essas chances do Chance de Gol, concordo mais com umas, discordo mais de outras. Acho que o Atlético tá com pouco, para um time que tá em 15º, com a pressão danada e com um novo treinador. Acho que o Criciúma tá mais certo. Por mais que tenha 35 pontos, tem bastante chance de cair, porque a sequência é muito pesada. Aqui na questão das pontuações, a mesma coisa, né? Probabilidade de pontos para ser rebaixado, 44 pontos, aqui ó, eles colocam que tem 97% de chance de escapar, ou seja, 44 pontos está num cenário positivo, tá? Se a gente chegar, são 4 vitórias e 2 empates. E por último, o do GE, que trouxe uma parada interessante, eu não tinha visto ainda, esse gráfico ali que tem o GE. Globo. Basicamente aqui, ó, eles colocam o Fluminense com 57% de chance de permanecer, ou seja, é o inverso. O Fluminense tem 44%, vamos arredondar aqui, de chance de... 44%? Não, peraí, fiz a conta errada. O Fluminense tem 43% de chance, né? Arredondando, 42%, 43% de chance de escapar. Aliás, de ser rebaixado, ou seja, uma chance maior do que os outros sites estão colocando. Os sites estão colocando 35%, aqui a gente teria 42%, mas aqui eles colocam o Corinthians com só 47% de chance de cair. E aí eu não acho que seja isso não, tá? Essa matéria tá atualizada, não tá? Não é isso? Agora, é de quando essa matéria aqui, ó? Do dia 6, exatamente. A matéria foi lançada no domingo, já após a rodada. Não acho que o Corinthians tenha só 47% de chance de cair, não. Assim como não acho que o Criciúma tenha só 16% de chance, né? Mas o que eu falei que é legal aqui deles é esse gráfico aqui, que é as chances de permanecer. Eles vão para as chances de permanecer.
Então, qual que é a parada? Olha como o Cuiabá vem despencando. Eles vêm perdendo as chances de permanecer. O Vitória é uma gangorra. O Corinthians é uma gangorra. Mas olha como o Fluminense vem subindo. Ó, chegou até um ponto aqui mais alto, depois desceu, né? 3 derrotas seguidas e voltou a subir. Não acho, por exemplo, que o Red Bull Bragantino seja um time tão estável, assim como não acho que o Atlético Paranaense seja um time tão estável. Aqui, tá? O Grêmio é outro que deu um salto muito grande também, né? É porque a gente tava numa merda muito maior do que a do Grêmio, por isso que a gente tem esse salto e continua aqui embaixo. Ou seja, o do GE eu não concordei muito não, tá? O número do GE, apesar de ser interessante, não concordei muito. Qual que você concorda mais? Deixe sua opinião aqui embaixo, tá? Não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Tamo junto, até a próxima. Valeu!